boemba. Trabalhadores do Brasil, Santa Clara clareou, dia que pode chegar mais. Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, eu deveria dizer... Eita, linguinha estranha. Já a gente vai falar disso. Eu sou o Felipe Lima e tenho aqui a companhia deles dois, que tá faltando um. Aí todo mundo que ouve a gente fala, certeza que é o Samuca, esse filho da puta que nunca aparece, tá sempre sumido. Mas não, hoje quem não está aqui é Cesário, porque eu tenho ele, Samuquinha, que andava sumido de fato, está aqui hoje, sem eco, com áudio bom. Olha eu aqui, galera. E aí, pessoal, beleza? Tamo na área, cê tá vendo? Tá vendo, rapaz? Quem é vivo sempre aparece. E nem que sempre coisa sou boa. eu que falto, viu, gente? Fica registrado pra todo mundo isso aí. Nem sempre Olha, sou eu que falto. O único que nunca faltou fui eu. É o Lima. Então, assim, eu sou ele... funcionário do ele mês há exemplar, anos. Um exemplar. Que coisa boa. Mas tudo certo. E vamos que vamos... Que hoje estamos na onda sul-coreana do mundo. Onda sul-coreana, né, Nenils? Nenils tá em... Como é que você tá, E aí, Nenils? querido? Eu tô aqui na Coreia, diretamente aqui da... Você tá numa espécie de Coreia da Mantiqueira, né? Coisa boa. É isso aí, tudo bem, querido? Boa noite. Ótimo. Ô, Neninhos, antes de começar, eu queria que você compartilhasse com a gente, até para registro, né, histórico nosso, uma ocorrência sua aí que aconteceu essa semana envolvendo drogas e coisas pesadas. É uma história fascinante. Conta brevemente pra gente esse relato, pra gente começar bem o programa. A gente tava namorando já há um tempo aqui na internet uma pedra de pizza, né? Que é uma pedra pra colocar no fogão convencional, assim, que Você põe, como é que é isso? Você põe o fogo embaixo, é isso? Não, você liga o forno normal. Ah, sabe? você põe no forno a pedra da pizza. Isso. Tá. E aí você deixa um tempo ela ali aquecendo. Ela é uma pedra é pedra sabão. Só que ela tem uma estruturinha ali de cobre pra você pegar e tal. E aí ela ajuda ali, porque esses nossos fornos não são pra fazer pizza, né? Eles não chegam a temperaturas altas o suficiente. Ele meio que dá uma convexada, aquela coisa toda no calor. Eu nunca vou esquecer. A pedra ajuda a reter. Uma vez, só um parente, o Samuca, tava lá em casa, tava ele, a Letícia, não sei mais quem tava, a gente comprou. Tava tomando todas, deu fome, a gente deu pulo no mercado e comprou aquelas pizzas da Sadia, nada demais, assim, que é só botar no forno. Aí esse louco viu e falou, não, eu manjo disso, aqui você põe direto, eu ia botar na assadeira, sei lá. Eu manjo disso, você põe direto na grelha do fogão ali. Ih, rapaz, ficou bom, funcionou, mas eu achei tão selvagem, eu nunca mais esqueci disso. Não transbordou por fora o queijo? Deve ter derretido alguma coisa, deve ter praguejado ele no dia seguinte, mas ficou bom. Você lembra disso, Samuca? Lembro, você falando agora, eu me recordo mais do que eu nunca esqueci anteriormente. disso. Fascinante. Eu não lembrava muito, não, mas agora você falando, eu lembrei. Eu falei, nossa, mas isso é muito coisa de bêbado. Não é muito, exatamente. Sóbrio ninguém faz uma coisa dessa. Não. Maravilhoso. Mas conta, né? Então, você queria a sua pedrinha de pedra, né? Pedra de fogão. E essa pedra, ela quando você vê o anúncio dela no Mercado Livre e tal, ela é cheia de 9 horas, assim, né? Porque eles avisam que, assim, você tem que curar ela antes de usar a primeira vez. E a cura dela é passar um óleo e assar a pedra. Deixar ela assando ali. E aí, chegou aquela coisa toda, e eu já achei isso engraçado, eu tava olhando no elevador, assim, né? A embalagem tinha uns dois furos e um rasguinho ali. Geralmente as coisas chegam certinhas em casa. Nunca chegou caixa zoada, mas foi uma caixa grande, enfim, foda-se. Aí tava abrindo ali com o estilete, não sei o quê. Puxei a pedra e vi aquele pino característico, acho que todo mundo já viu na rua. Assim, né? Já viu em algum lugar? Aquela tampinha de caneta Bic. Exato, com a tampa. Com tampinha, Mas ela era preta, estava lá no fundo da caixa. Eu falei, deve ser algum produtinho para passar na pedra também, né? Quando eu fui pegar, eu já vi que só tinha um restinho assim de um restinho assim de um pozinho. Aí claramente era cocaína. Cocaína. Restinho. Cocaine. Parece cocaína. She don't lie.
Parece cocaína, mas é cocaína. Não era só tristeza. E aí eu fui pensando assim, como é que foi parar ali? Acho que não foi o cara da entrega, mas o cara da pedra. Eu tenho quase certeza que foi o seguinte, o pessoal estava entregando ali, devia estar com coisa errada, eles devem ter se assustado com alguma força da lei. Sim. E jogaram. Aproveitaram ali um furo, furaram na hora e jogaram lá e acabou o assunto. Jogaram. Que maravilha. Ou não só a força da lei, ou às vezes os caras, tipo, sei lá, queriam tocar o negócio porque chegou o chefe. Também. Ou quer dar uma zoada. Assim, imagina a cara da pessoa. Os caras tinham mais 10 daquelas e falavam, joga fora. Fode a galera. E você reclamou? Você registrou isso em algum lugar? Não, deveria ter dado uma comentada, gerar uma polêmica, eu acho. É Mercado Livre que você comprou? Foi no Mercado Livre, né? A culpa, evidentemente, não é do Mercado Livre, né? Porque... Não, e claro, eu acho que também não é nem do... Mas quem fez a entrega? Vendedor, né? Na verdade, quem é a entrega? Foi Correio? Foi Mercado Livre? Foi o quê? Não, foi o Mercado Livre. Então a culpa é do Mercado Livre. São funcionários cocainômanos. Foram aquelas compras que chegam no dia seguinte. Flash, sabe? Né? Que é maravilhosa, inclusive. Full, exato. Aliás, eu queria até falando registrar de experiência, no Mercado Livre, que é muito bom. Uma outra que aconteceu comigo essa semana, mas não desse tipo de coisa, não desse nível. Mas eu comprei um celularzinho, né? Eu não sou muito apegado à tecnologia, tal, só que o meu celular estragou. E aí eu tive que comprar outro, porque eu não tinha um iPhone 12, né? Uma coisinha à toa? Não, Motorola não. Comprei um Samsungzinho qualquer. Eu não tenho não sou desses daí, não. Mas assim, eu não compro iPhone, eu não me apego muito, então eu nem pego essas coisas. Mas eu comprei, cara, e assim, chegou em 1 hora. Era do Mercado Livre? Na Americanas. Da Americanas. E aí eles falaram assim, cheguem até 3 horas. Eu falei, beleza, vou testar esse bagulho aí. Foi de graça também, eu não paguei nada pra isso, tá? Tipo, em 1 hora tava aqui, cara. Eu comprei às 5h05 da tarde, 6h12 tava aqui. Eu sabia que a Fast Shop tem isso, de entregar em horas. E o Mercado Livre também, alguns produtos, se você comprar, você fala, você vai receber, sei lá, você compra... Vai, agora, sei lá digamos assim, você chega no dia, mas acho que talvez você comprar até a hora do almoço, chega à tarde, sei lá Sim. Tem que tirar o chapéu, né? Pô, é engraçado você falar isso, Samu, porque eu sabia de São Paulo, isso assim, já tá mais estabelecido, mas até no interior, né? Exatamente. Exatamente, por isso que eu achei interessante também, né? Porque até aqui... E assim, é porque americanos têm lojas aqui, né? Então os caras usam as lojas como um centro logístico. Então, isso mesmo. As próprias lojas viram centro logístico. Em compensação... Fala, Nenê. Não, pode falar. É besteira. Não, fala. Não, o Afonso Padilha, sabe aquele comediante? Ele fez um vídeo sobre isso, que ele entrou na Magazine Luiza, acho que ele ia comprar um sofá. Aí tava lá, entregue em 1 hora. Ele falou, não é possível. A moça lá da Magazine Luiza leva a galera pra rua com um caminhão cheio. Fala, fica nas esquinas. E aí... E é isso. Ele falou, não é possível chegar em 1 hora. Mas então, por falar em Magalu, pra mim, a pior experiência de logística é da Magazine Luiza. Eu já tive problemas com pilha, com tudo, vocês lembram? E o seu irmão, Dr. Gabriel Lemos, ele comprou, eu comprei até pra ele um telefone também. E ele tá morando no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha de merda, mas que tem uma Magalu, né? E aí uma das opções era retirar na loja. Então até tal dia, o que deveria ser uma coisa que provavelmente até já deveria estar na loja, era só retirar. Aí você precisava de um dia útil, não sei o que. Eu sei que deu uma dor de cabeça pra ele, que ele foi, não tinha, precisava disso, mas não chegou. Onde que tá então o produto? Porque mas tá e não tá, tem que ver, tem que dar o prazo. Bom, foi um estresse, uma coisa que deveria ser tão simples, né? Ir retirar na loja, que é um lugar que é uma coisa que dá várias opções. Não teve nada disso. Então, só tem pra registrar que há empresas boas e empresas não tão boas assim. Feito parênteses. Feito esse parênteses, vamos ao que interessa. O que interessa é, quem quiser falar com a gente já sabe, wcastpodcast@gmail.com e wcastpodcast no Instagram. Adiciona a gente, fala com a gente, manda mensagem, diga o que você está achando do nosso episódio 114, que começa agora com uma onda coreana, sul-coreana, né, pra ser mais exato. Que tá vindo aí. Tá vindo aí e já veio, né? A gente evidentemente vai falar de Round 6, que é uma coisa que é a série mais vista de todos os tempos na Netflix inteiro. É uma loucura. Sabia dessa, né? Mas se a gente puxar pra trás, a gente tem um ganhador do Oscar, né? Que foi o Parasita.
Parasita. Filme sul-coreano. A gente tem uma coisa chamada BTS, que não sei se vocês conhecem, mas é um grupo sul-coreano. É uma espécie de banda, de boy band. Mas o lance é o K-pop, não é? Isso, então eles fazem parte de certa maneira, né, do K-pop, mas eles são expoente. E antes disso, o K-pop, começando lá no Gangnam Style, aquela coisa toda. Exato. Né, mostrando que a Coreia não tá por aí fora todas as lojinhas que a gente tem aqui na capital. Ainda tem uma outra, tem aquela Pink não sei o que é de umas meninas. Essa eu não conheço. Essa também é muito famoso, cara. Mas o que, é uma banda? É, outra banda, tipo K-pop Pink, deixa eu ver aqui. Isso aí virou uma loucura, tipo né? Blackpink são as meninas, porque tem os meninos que é do BTS e tem essas meninas que são a Blackpink. É uma espécie de Rouge e como chamava o grupo dos meninos? Era putz, tá na meu Deus. Twister. Era o Twister? Dos meninos era o Twister e o Rouge. Twister, né? Exatamente. Beleza, era do SBT. Que maravilha. Mas então é isso, gente. O que está acontecendo com a Coreia? Que eles estão dominando, né? Quase que uma área cultural aí, pro bem ou pro mal. E pra mim, K-pop é do mal, mas o cinema é do bem. E é isso. E é um país que a gente já vem há alguns anos ouvindo falar muito sobre a questão da educação. Teve um salto muito grande. É um país que estava ali, que deu uma crescida muito, que investiu muito na educação. Eu não sei exatamente o quanto a gente pode relacionar nessas duas coisas, mas indubitavelmente eles estão aí pro mundo, né? Eles estão aparecendo. Sim. Nossa, você falou isso de educação, Lima, é engraçado, eu vou até puxar esses parênteses aqui, porque é muito louco, né, cara? Isso, olha, quando eu tava no ensino médio, eu fui fazer uma pesquisa sobre alguma coisa de célula-tronco na época. Eu até participei de uma feira de ciências e tal, e nessa feira de ciências o que eu tinha que apresentar era sobre célula-tronco. E no meio das pesquisas, eu achei uma revista da Veja que falava sobre a Coreia do Sul. E nessa revista, isso há pelo menos 15 anos, né? Isso, lá naquela época, eles falavam da Coreia do Sul, o quanto eles evoluíram daquela época até antes da Guerra de 60, que eles tiveram uma guerra em 1960, mais ou menos. E assim, e a Coreia do Sul, né? Foi a guerra que deu entre as duas Coreias primeiro. Esse meio apartheid. E foi levar pro Vietnã. Foi desembocar no Vietnã. Exato. O Vietnã ficou como uma vítima disso tudo, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte se separaram e o Vietnã tomou a surra dos Estados Unidos nesse meio do caminho. Então, assim, tomou a surra não, deu uma surra nos Estados Unidos. Deu uma surra, né? Mas... Sempre contam a história ao contrário, né? Mas é um território de guerra, né? Uma coisa complicada. Exato, os caras são fera. Eu até uma vez vi também sobre essa história, é muito bacana. Então, assim, e nesse documentário, fala, até acho que puxa esse gancho que você falou, ele fala muito sobre, tipo, o quanto eles evoluíram dos anos 60 para até aquela época de 2000 e pouco que tava lá. E assim, eles eram pior que o Brasil em PIB, educação e tudo. Só que aí, quando eles tiveram a guerra, por isso que eu falo às vezes assim, o Brasil precisa dar uma guerra, precisa dar uma destruída nisso aqui pra ver se a gente melhora. Mas assim, depois que teve a guerra, os caras pegaram e começaram a criar um plano de educação. E esse plano de educação tinha uma meta de formar, agora números, assim, eu não vou saber, mas um monte de cientista. Formar um monte de gente para que o país se desenvolvesse tecnologicamente. E o resultado daquele, você vê, isso já há 15 anos atrás, então esse resultado eles estão colhendo mais ainda agora, né? Assim, você vai ver, Samsung, acabei de falar de Samsung. A gente nem falou das empresas, né? Começa por... Exato, tem a Hyundai, tem a Samsung, Sim. Tem, sei lá, tem mais, cara, tem um monte, mas assim, essas duas aqui as que eu mais lembro, assim, de cabeça. Os principais, Eu acho que a Kia Soul é deles, Kia Soul é o carro, né? A Kia é verdade, deles. A Kia é coreana. Então os caras têm, então você vê, eles desenvolveram muito em pouco espaço de tempo, mas foi por quê? Porque tiveram todo um aparato de educação por trás disso tudo. Aí, né, a gente até trazendo aqui pro nosso país, aí a gente vê a gente voltando para os anos 90 com um governo que fica cada vez mais tirando da educação, né, do país. Então, enfim. Esse negócio de investir em ciência tá uma coisa que a gente vê bastante aqui, né? Acho que eles estão... Colocaram até um Marcos Pontes para fazer uma vacina. Exato. Mas eu acho que é isso. Eles, com isso, o país acaba
podendo também, tendo as coisas entrando no lugar, investir em cultura, entendeu? Ser um expoente em cultura, uma coisa que... Sim, sim. E mostrar que não basta investir, tem que ter qualidade também, eles têm, né? Muita. Nossa. E sobre isso de cultura, que você está falando de filme e tal, questão cinematográfica, uma coisa que eu achei há uns anos atrás que talvez fosse estourar, que não estourou muito, foi... Não tem muito a ver com isso, mas é o Bollywood, né? Bollywood da Índia. Na verdade, foi uma promessa, né? Foi uma promessa. Não, mas é uma coisa que, assim, não estourou muito aqui, mas continua sendo uma potência maior, se eu não me engano, é o maior polo cinematográfico do mundo. É uma coisa que... É que pra gente aqui realmente não chega, não tocou, né? A gente ficou meio que naquele quem quer ser um milionário, né? Aquela coisa. Parou nisso, né? É fortíssimo e já é forte há muito tempo, assim, há muitos anos, desde os anos 70, assim, já existe esse movimento lá. Mas, de fato, não estourou pro mundo, assim, como tem estourado. Parece que tá estourado, isso aí. Exato. Coreano. Eles, então. E essas séries coreanas, eu acho que uma coisa assim que eu vi e que eu acho interessante delas é um tom tarantinesco, né? É verdade. Eles têm um tom tarantinesco, é muito engraçado isso, né? Porque a gente, eu não sei quem veio primeiro, né? Mas eles têm muito esse negócio, tipo, espirrar, eu acho que essa coisa meio oriental, assim, tem um pouco disso, a coisa meio mangá. Não sei, o Tarantino bebe muito dessa fonte, né? É verdade. Você falando é verdade. É tipo isso, é que nem uma coisa só, outra coisa aqui que esses tempos eu descobri, que tem um italiano chamado Eduardo Beneto. E ele canta uma música de um filmezinho lá, Luca, tal, que eu achei legal, que é um filme que se passa na Itália e tudo mais. E ele é italiano. E a música que ele canta no filme é O Gato e a Raposa, o nome da música. Il Gatto e la Volpe, né? No meu italiano fluente. Maravilhoso. E aí ele tem uma outra música que o Raul Seixas gravou em cima uma música dele. Ele fez aquelas leituras que eram feitas na época. Sabe a música lá do Cowboy Fora da Lei? Sei. Então, ele gravou em cima de uma música desse Eduardo Beneto. E aí eu fui procurar, porque eu falei, sabia. Caramba, cara, o que aconteceu? Quem que veio primeiro? O Eduardo ou foi o Raul? Aí eu fui procurar, né? E aí eu cheguei, que o primeiro foi o Eduardo mesmo. Não é um plágio, é de fato uma versão. Exato. Mesmo, né? É, tipo aquelas músicas que o Sandy Júnior gravava, um monte. Sim. Aquelas coisas que aconteciam naquela época, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque tudo que é imortal não morre no final. Exato. Ele tem essas músicas. Mas falando da série, né? Vamos falar da série. Vamos falar do que interessa, gente. Round 6. A gente quer chegar. Todo mundo enmaluquecido. E eu queria começar trazendo, a gente já vai entrar no enredo, entrar em percepções e tudo mais. Mas a primeira curiosidade, eu não sei se vocês sabem que Round 6 só no Brasil que chama Round 6. Eu achei que era uma coisa muito... Porque faz sentido, né? Porque são 6 rounds. E aqui vamos antecipar. Eu acho que a gente vai falar coisas que quem não pode ouvir o spoiler, que a cabeça explode, que desliga agora, porque a gente vai acabar falando coisas... E agora ou cale-se para sempre, pô. Mas é isso. Então, jogo da Lula, né? Começa a história do jogo da Lula. Não é isso? Aquele jogo lá que em formato de Lula. A introdução, E o último jogo também é o jogo da Lula. Eu não sei se já acabaram, só pra ver o quão sacana eu tô sendo aqui. Não, você já sacaneou. Não, mas eu já sabia que o primeiro era o último, isso eu já sabia. Isso também já dá pra sacar. São coisas que fala, certeza que o último desafio vai ser o tal do jogo da Lula, que inclusive não parece uma Lula, né? Mas... até porque eles explicaram muito ali no começo, né? Exatamente. E aí, em coreano, quer dizer jogo da Lula. E nas outras línguas, em inglês, por exemplo, Squid Game, jogo do tentáculo, jogo de Octopussy. No Brasil não daria pra ser jogo da Lula, vocês concordam? Lula. Pois no Brasil ia dar um problema político. Então, em alguma reunião daquelas que a gente não imagina quem seja o responsável, alguém teve a ideia genial de ser Round 6. E pegou, enfim, funciona. Faz sentido, né? Não é o melhor título do mundo. Eu, inclusive, não acho que o jogo da Lula, tirando qualquer contexto político, seja também um puta nome. E em coreano, eu também descobri que o nome em coreano quer dizer quadrado, triângulo, bolinha. É? É. Olha aí, né? Mas é que, tipo, Jin, Jo, Jay, não sei lá o quê.
Essas coisas que eles falam assim, mas é porque são aqueles 4 símbolos. Porque. Os formatos. Porque se eu não me engano, tá? E pode ser que eu esteja totalmente errado aqui. Cada um é outra coisa diferente. Mas é uma coisa assim, tipo, o quadrado é G, na língua deles, né? Que, tipo, tanto é que não sei se você vê na entrada, ele forma algumas formas. Sim. Então aí, e aquela lá, tipo, o quadrado é o G, o bolinha é o Joe e não sei o que é o Jen. Então, assim, aí o nome em coreano lá, local, é esse. Então aquilo. É que vai ver que isso também quer dizer Lula, alguma coisa de Lula. Porque a Lula também, o desenho da Lula é formado por um quadrado, um triângulo. Exato. E as bolinhas, né? Então, exato. Então talvez tem isso também, né? Então ele é todo formado em cima daquelas 3 formas. Por isso que elas aparecem lá. Interessante, que legal. Mas muito curioso. Mas e aí, minha gente? Vocês começaram a ver por quê? Vocês fundiu a cuca de vocês? Vocês falaram, um jogo Mortais um pouco mais curioso. O que vocês acharam? Quem começa? Pode começar, Neninho. Dá licença, então. Eu comecei a ver por causa de vocês, né? Por causa do programa. Eu não tinha visto ainda, tava no meu planejamento ali. Aí até o Samuca falou, não, assiste 2. Aí eu tava até procurando aquilo agora. Eu tava com a Netflix aberta aqui, não sei o que eu fechei. Só pra falar pra vocês exatamente onde eu tô aqui. Eu tô no... Aqui, ó, Round 6, temporada 1. Qual que é eu não consigo ver aqui, não consigo mais ver. Aqui, eu tô no episódio 6 já, tô começando 6. Nossa, cara, você já me passou. Você já me passou. Eu tô já te passei? Ô, louco! Eu acho que, porque o 5 é o que eles fazem o jogo da bolinha de gude. Gude? Não vi isso aí não. Bolinha de gude, você não viu? Bolinha de gude, não. Não, então eu acho que eu passei, então. Não, bolinha de gude é um dos penúltimos, é no penúltimo episódio. Então, o último jogo que eu vi... Não falei nada. Qual foi o último que eu vi aqui? Não tem problema. Foi o não. da corda lá? Não, vamos lá, a gente tem batatinha 1, 2, 3, 4. Beleza. Biscoitinho, formato do biscoitinho. Isso, o biscoitinho que tá uma febre agora, a galera tá fazendo. Todo mundo fazendo. Aí a gente tem aquele, acho que o cabo de guerra. Cabo de guerra, isso. Cabo de guerra, daí a gente tem... Bola de gude? Não, aí a gente tem o do vidro. Então Vidro? Vidro? O do... É uma passarela de vidro. Eu vou contar pra vocês. Não, o do vidro, então... O o da bola de gude. Aí depois que é o do vidro, que eu ainda não cheguei no vidro. Bola de gude, então certo. Bola de gude. Depois do vidro. E aí daí o vidro é uma passarela que eles têm que atravessar. E depois o final, que ficam só 2, que é o jogo da Lula. Ih, travou. Voltou. Agora voltou. Na hora que ele ia falar. Na hora que você ia falar o último jogo, travou. Não, o último jogo ficam só 2, que é o jogo da Lula, que é exatamente aquilo lá. Então, é isso. Então, são 6 jogos e que gera, né, uma atenção. É legal porque também não fica só nos participantes. A gente fica também do lado de cá, entendeu? Os guardas ali, né? Sim, tem toda uma história. Tem várias histórias, né? O legal é isso, né? Sim. Não é uma trama só, né? Eles são várias se conectando e ao mesmo tempo criando novas histórias, né? Então isso que é o bacana. É tipo... Pode falar, Neninho. Não, por favor. Não, é que é tipo assim, é tipo o próprio Parasita, né? Que ele tem muito esse negócio de tipo... Ele não tem uma história só, ele vai juntando as histórias para chegar no final de uma forma que você não consegue, te surpreende. E eu não sei se é assim, é porque a gente tá entrando em uma nova cultura e a gente tá tendo esse tipo de surpresa, porque assim, talvez daqui a um tempo eles possam virar um pastelão americano, que a gente sempre sabe o final. Não sei se é porque, tipo assim, a forma deles de contar a história é diferente da forma que a gente tá acostumado, que a gente vive mesmo a cultura americana, ou se é, tipo, uma questão de, tipo, eles têm essa linguagem, sabe? De conectar as histórias pra chegar no final e ser tipo, meio que amarrar, né? Mas se a gente parar pra pensar na questão de cultura, é engraçado, né? No fim, eles são bem ocidentalizados, né? Não tem nada muito que você vendo ali que fuja até na casa deles, você vê que é aquilo, um pouco mais simples e tal, tem... Mas, por exemplo, o Song-woo, né, que é o Jock Linus lá, que é o do mercado financeiro, que é vizinho do cara lá,
Ele, por exemplo, já tem um aspecto muito mais ocidentalizado, no sentido tanto de colocações, quanto de postura, quanto de roupa, né? Ele se veste com um terno, enfim, nada demais, mas essa coisa bem, sabe, o cara estudou numa puta universidade, aquela coisa toda. Então já tem uma pegada mais ocidentalizada, entendeu? Do que, por exemplo, o principal ali, que é aquele cara meio fudido, não sei o que ainda até o próprio jeito do cara falado, né, que é tipo... E ficar naquela coisa que, porra, é curioso. Falando nisso, eu achei engraçado o jeito que eles falam, às vezes parece cantado, né? Eu acho uma língua horrorosa, Deus quem perdoe, eu sou do português aqui, que é isso. Não, eu acho uma língua bonita, não é uma língua que você ouve e fala, que língua bonita, tá? Não é, mas é interessante. E até também aí você imagina, cara, se te jogam na Coreia, vai ler aquilo lá, porque aí a gente vê, né? Tem bastante coisa escrita, a gente... e dá pra ver claramente a diferença entre, por exemplo, o chinês, o japonês e, no caso, o coreano. Vocês conseguem ter essa clareza dos programas? Um pouco eu tenho. Principalmente do coreano. O coreano tem muita bolinha, muita... o coreano, ele é uma língua um pouco mais... eu falo do desenho, né? Isso. Exato. Menos chinês, desenhada, parece. Ele é mais parecido com o árabe. O chinês, eu acho que ele puxa um lado pro árabe, que ele tem umas coisas um pouco mais orgânicas. E o japonês, eu acho que é um pouco da mescla. É engraçado isso, né? Mas é a minha percepção, tá? O japonês parece que é um pouco mais simples. O japonês, ele não tem tanto desenho que nem o chinês. Eu acho que, na verdade, eu acho que você tá confundindo. Talvez o japonês lembre um pouco do árabe. Talvez eu acho que esteja... Porque o chinês é aquele bem desenho, parece a casinha, aquela coisa bem completa. O japonês são os risquinhos, que lembra, de fato, mais o árabe. Então, porque eu acho que assim, é tipo mais ou menos isso. Os caras... Né? O chinês é um pouco mais parecido com o árabe mesmo. E o japonês é aquele que... o japonês. E o chinês é aquele que lembra um pouco coreano, mas vem um pouco mais para um lado orgânico, assim. Então eles ficam no meio de uma para outra. Entre safras. E o coreano é isso, umas bolinhas, tá interessante de ver. Mas a cultura, eles estão ocidentalizados de certa maneira, né? É engraçado que existe entre aspas, um pouco de preconceito. A menina lá que é norte-coreana, né? Meio que dissidente. Tem. Aquela estranhona lá. E, enfim, tem de tudo. E tem o bandido, que é um bandidão. E tem tem aquela coisa agora. Vocês... Tem alguns palpites? Eu queria até ouvir de vocês. Então, é isso que eu ia falar agora. Você já chegou no final? Já viu tudo? Já. Eu não tenho palpite, mas eu já vi. Então eu já sei. Você já viu? Eu não quero estragar o sonho, porque eu vi um monte de coisa. Eu fui olhando. Você já sabe qual que é. Mas, exato. Já tem os spoilers. Eu já tenho um monte de spoiler. Então mas eu tenho você a quer série perguntar, Nenê, qual a contada. sua questão? Não, assim, eu tô no... Acabei de ver o Cabo de Guerra e quando o médico lá, que é o cara que tira os órgãos, saca? Sim. Matam ele ali e tal, beleza. E aí, qual que é o meu palpite, assim? Você falou que não parece tão ocidentalizado esse jeito de cinema e tal, mas sim que eu tenho certeza absoluta. Os dois finalistas ali, o bandidão que tem a serpente tatuada aqui, com certeza ele tá no meio, eles não iam matar ele antes ali, não? Você quer saber? Eu posso te contar tudo. Não, mas eu falei, claramente. Vamos deixar. Vamos deixar. Pode, vamos tentar chegar no final. Mas quem mais? Pra mim era isso. Era ele, e aí fiquei entre ou o cara que você falou do mercado financeiro, ou o que é o principal, que tem a filhinha lá. 456? Que é 456 ou o 101, né? É 101. E o velhinho? Não, 111. O velhinho acabou de fazer xixi na calça aqui onde eu vi. Mas se ele não te traz nada, assim, você acha que ele não... Puta, e ele... não imaginava ele no final, mas tá falando Não tô falando do final. Tô falando que a primeira vez que eu vi, ele falei, opa, esse velhinho tem coisa aí. E aí... Então, e aí... Eu vi uma teoria, mas eu não sei se essa teoria se confirma. Que ele é o pai do 456. Não. Não. Ele já... Ele não vai no final, ele morre antes. Mas ele já morreu pra você, Samuca? Pra mim, já. Você viu ele morrendo? Vi. Eu acho que você não viu. Não, então, não vi assim. Você ouviu ele morrendo. Vi, exatamente. Então durma com essa. E na hora que eu vi isso, eu falei, opa, tem coisa canalha. aí.
Você é canalha, hein, cara? Nossa, te levei a uma revelação fatal agora. Mas eu falo pelo seguinte, porque eu matei isso, isso me chamou muita atenção. É estranho, aquele velho, número 001, e tá ali, não sei o que, só ele de velho, não sei o que e tal. Eu não sei, eu vou deixar aberto até aí. E ele era muito mais velho, ele era um extremo Muito mais, Então... Nossa, olha aí, ó, já deixou eu com a pulga atrás da orelha aqui. Eu vou ter que assistir. Acabando que eu vou ter que assistir o episódio. Não, isso é E pra uma matar coisa em 2 dias que- no máximo. Uma coisa que eu tava vendo aí, e hoje tava pensando nisso, naquela cena que eles estão dando comida, e aí estão dando um ovo refrigerante, saca? Uhum. Que aí o bandidão. Que eles já estão começando a formar as panelinhas e tal, e o Sim. bandidão, eles furam a fila ali e tal, pegam mais comida e dá aquele rebuliço. Eu falei, cara, isso é. Como é que chama? Do ensaio sobre a cegueira. Sim, é verdade. Tem um... Pô, é Saramago isso daí. Eu até procurei no Google alguma relação assim, mas eu não achei ninguém comentando nada sobre isso. Mas eu falei, cara, isso é muito ensaio sobre a cegueira. Quando começa a dar essas encrencas com comida e com enrosco, assim e tal. Eu falei, olha, parece aí e tal. Aí depois começa a dar briga, né? É a noite. Que é o que eles querem também. É quase a noite dos horrores, né? Que tem ali. Exato. Não, e você vê, e o legal, cara, é que a segunda rebelião, o segundo dia de rebelião, quem para é o 456. Porque a partir do momento que ele fala pro da cobra lá, fala assim, ó, você vai ser o primeiro a morrer. Fica ligeiro. Ah, sim, o cara fica com a pulga atrás da orelha. Aí ele fala, ninguém vai fazer nada. Que eles começam a sacar o médico também. Exato, e ele fica, pô, cadê o médico? Mas antes disso, ele fala, cara, o 456 acabou com a revolução dessas mortes. Porque aquilo, quem ia iniciar seriam eles. Não ia ser outro grupo que ia iniciar. E ele teve a coragem de falar, tipo, ó, se vocês começarem, eu tô dando spoiler da parte que foi. Não, mas tá? eu vi. Então, assim, se você começar, você é o primeiro a morrer, cara. E ele, tipo, falou, puta... Você vê, né, como todo mundo tem medo, né, cara? Não adianta, o cara pode falar que ele é o fodão e tudo mais, mas no final caga na calça do mesmo jeito. Então, você vê, na hora que o cara falou que, ó, você vai morrer primeiro. Ele, opa, não quero morrer, não tô aqui pra isso. O que eu quero perguntar é o seguinte, vocês, quem seriam vocês ali? Vocês participariam? Vocês topariam participar? Olha... Eu se tivesse entrado, eu seria um dos que não voltou. Porque eles então. Tem umas coisas assim, claro que é uma coisa completamente absurda. Mas, né, você parar pra pensar, é uma ficção. Ah, não, isso deve existir, as pessoas são más. Era um pouquinho também, que é muito ficção, né? É uma ficção muito organizada, é uma maldade organizada, muito protocolada, muito burocrática, né? Meio oriental também, né? Então, mas eu não sei, eu me dá uma agonia, principalmente aqueles jogos de altura, eu acho que não. E daí aquilo também, no começo, porque assim, vamos, né, bem pro começo, você chega, você fica com aquela pulga atrás da orelha, fala, puta, eu vou, tá bom, deixa eu ver o que é isso. Aí já começa aquilo que você chega, te dopam, não sei o que, daí, né, e aí eles, salvo engano, eles participam do primeiro jogo. Peraí, vamos só relembrar. Eles chegam, aí eles... Batatinha frita. Então, mas antes da batatinha frita, a rebelião lá de saída, rebelião entre aspas, de vamos a votação foi de logo saída, depois. É depois do batatinha frita, então. Perfeito. Antes de começar o segundo jogo, né? Foi antes. Mas eu não sei se eu já não sairia antes do primeiro, que eu falo, opa, um monte de gente armada, que é isso? Não, tô fora, não vou. Mas você não podia sair, lembra? Não, você podia, só que você não ia saber qual que é o prêmio. Você não sabia qual era o prêmio, nem qual era a brincadeira, mas você podia sair. A hora de sair é essa, depois de assinar, você não sai mais. Só se a maioria saia, entendeu? E aí foi o que eles usaram de artifício pra sair, enfim. Mas é isso também. Se saísse, eu não voltaria, porque eu não sei, é muito pesada, mano. Não, pois é. Né? É verdade, isso que o Elias falou talvez seja isso, né? Eu estaria entre esses 6 aí também, porque é muito complicado, tem uma galera cara. que não volta, né? Então, meia dúzia, assim, E o policial que... O policial que ele ainda vai rolar a história aí. O policial tá onde, Nenê, pra você? O policial tá onde?
Ele acabou de matar o cara que descobriu ele quando ele tem que levar os órgãos lá. Ah, ele já entrou lá, tá certo. Já entrou. Não, ele já tava indo levar os órgãos pro navio e mata o cara que sacou que ele não era de lá. Ele fica meio... Esse policial, ele é meio bunda mole, assim. Meio bunda mole, né? Mas agora é o líder. O líder também, vocês não sabem, né, quem é o líder. E o líder tem a máscara é diferente, né? A máscara é diferente. Eu achei bem mal contada essa história. Vocês anotem aí pra vocês me dizerem depois. Achei uma saída bem meio merda, assim. Vocês veem. Fizeram um plot twist aí meio ruim. É, uma saída meio Lost, assim, meio... O que é? Um milionário bem excêntrico? E você vai ter que descobrir. Você quer ver mesmo? Não, porque assim, acima do líder... Aí tá. É. Acima do líder tem o dono da porra toda. O líder é tipo o líder ali daquele setor, entendeu? Ele coordena os jogos. Ele é o gerente, né? Aí, mas tem o milionário que você tá imaginando aí, que é o dono da porra toda. Então você tá falando do milionário além do líder. Não, eu tô falando do líder da Máscara Estranha. Tô falando do líder da Máscara Estranha. Entendi. Em algum momento ele vai se revelar. Sabe quem é o dono da porra toda? Sabe tudo. A gente vai descobrir quem é o dono da porra. Porque o legal, você sabe, isso a priori isso era pra ser uma minissérie. Tem uma temporada só, não tem uma segunda temporada só isso prevista. Acabou, né? Só que no final, no final, assim, dá pra acabar como acaba. E você fica satisfeito e fala, pô, legal. E se eles quiserem fazer uma segunda temporada, também dá, porque eles deixam umas portinhas abertas. Eles respondem tudo, mas tem muita coisa que dá pra fazer. Só de você falar do 01, eu já comecei a imaginar portas. Você vê, tipo, uma coisa simples, mas isso aí já era uma porta. Pois é, os velhinhos, os caras podem pegar e contar alguma história antes. É tipo Star Wars. Como chegou lá? Não, mas ele encerra muito bem resolvido. Fiquei com medo de... Falei, não, quero saber respostas. Você tem todas as respostas ali. Umas que você fala, puta papo furado, mas tá bom, é uma resposta. Vamos aceitar. Mas dá pra ter jogo ainda, entendeu? Umas respostas que são assim, né? Cheguei aqui pra isso, puta que pariu. Mas aí o Felipe falou um negócio, tô pensando aqui, meio que deu a entender que não matam o velhinho lá. Em algum momento ele deveria morrer e não matam ele, igual eles matam, por exemplo, quando acaba o tempo. Mas aí tô pensando uma coisa aqui, rolou o cabo de guerra. E se a equipe dele, por uma cagada, ele foi um puta mentor ali do cabo de guerra, né? Ela faz isso, deita pra trás, puxa aqui, axila e lá. Boa pergunta. Se o pessoal caga no pinico, quem vai segurar ele lá de baixo também? Boa pergunta. Mas talvez, olha só, talvez, vocês lembram que tem que eles, quando cai o cabo de guerra, eles ficam pendurados e aí eles passam a foice na corda. Isso. Poderia ter um jogo aí, alguma coisa. Tá bom. Mas, boa pergunta, Nenê. O Nenê tocou num ponto aí que eu não tinha pensado. Um lance que eu pensei. Até mesmo, no próprio Batatinha, 1, 2, 3, se sobra um tiro ali, sei lá, Interessante. Né? Ele tem possibilidade de morrer antes, né? Mas ele acaba... Vocês acham que foi a série mais vista de todos os tempos? Porque cada série que aparece tinha um vídeo, né? Casa de Papel foi a mais vista. Inclusive eles se vestem com Casa de Papel, essa coisa que me incomodou no começo. Isso que eu ia falar, parece de... então isso aí, eu não sei se você viu alguma curiosidade sobre isso, não. Limeira. Mas eu vi que essa série, uma das curiosidades que eu vi, que ela tem 10 anos já que ela era para ser lançada. Essa série ela já tá meio que pronta há 10 anos, sabe? Tipo, ela tá no roteiro e tal, tava tudo idealizado já há 10 anos. Então ela é mais antiga que aquela Casa de Papel. Quem copiou quem, né? Mas o que acontece é que isso também tem tradições da Coreia. Então, algumas coisas são por tradições deles, então não tem nada a ver com Casa de Papel. Foi uma boa coincidência, assim como acontece às vezes de ter alguns filmes, né, que são coincidentemente parecidos, mas isso foi mais coincidência. E aí o que acontece? Uma das curiosidades que eu vi fala sobre uma antagonia, né? Antagonia de cores. E aqueles uniformes que o pessoal usa são os uniformes infantis das escolas coreanas de ginástica. Então, assim, todas as crianças... E faz sentido, porque tem uma infantilidade. São todas brincadeiras infantis. Exato. Aqueles escorregador gigantão, tudo aquilo é como se fosse mostrar essa infantilização, né? Sim. Então, assim, toda aquela roupa, aquela
aquela vestimenta de uniforme lá é realmente o uniforme das crianças sul-coreanas, das escolas sul-coreanas. E o vermelho é a cor antagônica na paleta cromática. Então é só por isso que eles escolheram o vermelho. Deve ter algumas outras coisas de cultura coreana que o vermelho tá ligado, mas uma delas é essa. Então você pegar a escala cromática assim, você pega a escala cromática e tal, aí você vai ver que o verde tá de um lado e o vermelho tá de outro. Então é meio que esse é o ponto, sabe? Essa é a diferença lá, né? Mas deve ter outras coisas da cultura. Perfeito. E o que eu tinha perguntado alguma coisa? Eu ia perguntar alguma coisa ótima. Vocês falaram assim, se vocês pegarem... a pergunta é, por que vocês acham que fez tanto sucesso? O que é? Só porque a história prende, mas tem alguma coisa a mais? O sadismo, a loucura? O que vocês acham? O momento? Por que será que fez tanto sucesso? Tá fazendo, né? Uma coisa, um estouro mundial, e não é só aqui. É mundial. Cara, eu acho que é um pouco pela trama e pela linguagem universal do dinheiro. É legal. Eu acho que é mais ou menos isso. Em todo país, em todo lugar. É tipo assim, a Casa de Papel tem uma história, só que ela é uma história, até eu vou tentar comparar para tentar chegar. Tem uma história, mas ela envolve os bandidos de verdade que fazem as paradas e os caras têm milhões para gastar antes de chegar pegar os milhões que eles querem, certo? Essa não. Essa, velho, é qualquer fudido com dívida. Então, assim, em todo o país, em todo o mundo inteiro, dentro do capitalismo, tem muita gente com dívida. Tem gente que já entrou e saiu, tem gente que já entrou e não saiu, e tem gente que, tipo, um dia passou perto disso. Então, todo mundo, em algum momento da vida, pelo menos assim, tipo, teve alguma situação de aperto. Com esse aperto, aí você já pensa, putz, se eu tivesse uma grana fácil, seria melhor. E eles contam essa história da grana fácil. Eu acho que eles pegam a gente, justamente, eu tô até aqui colocando um ponto assim que eu acho que é isso, justamente na hora daquele joguinho de tazo. Aquele joguinho, tipo, do cara bater... Que é um dos cartões, né? O cara falou assim, você não tem dinheiro, né? Ele falou, não. Não, só precisa deixar eu dar um tapa na sua cara. Ele não é um agiota. Ele não chega a ser um agiota, que o cara vai arrancar... Porque, assim, engraçado, né? Eles mostram um pouquinho antes lá, assim, ó... Se você não pagar até tal dia, eu vou arrancar tudo seu. Ele não é um agiota, ele é um soft money. Então, assim, ele chegou no cara assim e falou, porra, vou ganhar um dinheiro fácil. Então, a partir dali te pega. Porque aí você fala, puta, mano, é uma história de ganhar dinheiro fácil, mas será que é assim mesmo? E ela vira. Rapidamente ela vira. Você fica muito curioso de saber quem que tá por trás dessa insanidade, porque é uma loucura. Como assim? O que acontece? Toda a curiosidade, né, que alimenta. E sabe o que parece um pouco? Aquelas piadinhas que a gente adora. Piadinha não, é aquela coisa assim, por 100 mil reais, você corta o dedo. É exatamente isso. O fato deles voltarem é isso, né? Os caras saírem e voltarem pra ver o que vai acontecer, é isso, é complicado. Exato. Não, e é engraçado, até mesmo pra voltarem, né? Eles falam lá, tipo, é mais agoniante lá fora do que aqui dentro. Então, às vezes, os caras estão, tipo, tá tão fudido, cara. Exato, não tem muito. O famoso não tem muito o que perder. Ninguém tá ali porque tá devendo a net, entendeu? Uma galera de grana pesada. E falando em dinheiro, o Samuca falou dessa coisa universal do dinheiro. Vocês já viram aquelas tabelinhas de conversão dos prêmios? Tipo, um tapa na cara, quanto é real, tipo, 500 reais, né? Legal. O prêmio total final parece que é cerca de 200 e poucos milhões, né, de reais. Isso, em reais é 256 milhões. O prêmio final pro grande vencedor é 200 e tantos milhões. Que é um bom prêmio também. E é engraçado, assim, a gente já falou, a Mega da Virada acho que nunca chegou a 200 milhões. Acho que não, acho que no máximo foi 100. Não, eu sou um grande jogador. Deixa eu ver aqui. Chegou quase em 300 esse último ano. É mesmo? Dá uma olhada, também se eu não tô falando bobagem, mas... Mega da Virada, vamos ver aqui. 2000. Mas aí tem que pagar imposto, lá é livre de imposto, hein? Não, a loteria é livre de imposto. Ah, é? Eu quase certeza. Lá é livre de imposto? Não, a loteria não é livre de imposto, não. Hein? A loteria se a gente paga todo... É que assim, o imposto já tá batido, né?
É que a gente não vê, mas ele já tá abatido. É isso, se eu na ganhar fonte, 200 né? milhões, cai 200 milhões na minha conta. É isso que eu quero dizer. Então, mas o imposto já foi incluso ali. Os filhos bom, da tudo puta bem. já meteram a mão. Que os olhos não veem, Já o coração meteram não a mão sente. antes de... Então, e uma outra coisa, que assim, não sei se o Denis já percebeu, mas não vai sobrar mais que um. Eu já meio que Esse ganhei. jogo é o resta um. Esse jogo só vai ser um. E as pessoas sempre ficam falando, mas isso talvez seja um pouco, até no começo, eles contam algumas histórias para tentar explicar algumas coisas, né? Às vezes que nem eles fizeram aquela história com o Sang Won-soo lá, que eles falam, tipo, dele do apostador. E aí, eles colocam, né, essa patologia que um apostador tem, né? Que ele sempre confia e já aposta outra coisa na aposta que ele fez. Tipo assim, vamos supor, Denis, eu chego pra vocês e falo assim, cara, que nem eu tenho que te pagar o microfone aqui, vou fazer esse Pix pra você. Amanhã cedo eu te faço esse Pix, pode ficar tranquila. Mas é que a gente tava no esquema aí. Mas vamos supor, eu sendo um jogador, eu falar, Neninho, eu preciso ganhar aqui na Mega Sena, eu te pago. Cara, eu já postei uma parada que eu nem ganhei. E os caras ficam muito nessa. Então, e na série mostra muito isso, que todos eles têm meio que essa patologia. Porque todos eles falam assim, não, já fazem as promessas, né? E acho que isso também é uma coisa que, tipo, muita gente faz, né? Ainda mais quando tá nessas situações, né? Tipo, você não tem o que fazer, você não tem um dinheiro pra ir. Desespero, você sempre vai prometendo e apostando no que não existe, né? Eles meio que sempre estão apostando, sabe? Tipo, e aí eles meio que vão tentando, né? Tipo, fez uma afinidade e fala, não, saindo daqui eu vou te ajudar, saindo daqui... É verdade. Nem a Mega Sena, né? É uma analogia àqueles negócios, né? Tipo, não, se eu ganhar na Mega Sena, o que eu vou fazer com o prêmio? Já fica... vou comprar uma casa pra não sei quem. É muito gostoso fazer... ficar pensando nisso, inclusive. Então acho Muito que essas gostoso. são essas ilusões, né? Nos Ótimo. maiores passatempos eu descobri o que eu vou fazer com o meu prêmio da Mega Sena. Coisas boas, coisas lindas. Mas é isso, gente. Então eu espero que vocês acabem até semana que vem pra gente Com certeza, bater o martelo. bater o martelo. Mais alguma coisa a falar sobre Round 6? Acho que... É Por isso? mim, fechamos Assistam. Muito bem, muito bem, muito bom. Pois é, então vamos adiante. Vamos de papel lixa e folha dupla. Bom, começando pelo papel lixa, a gente tem aqui o que o Samuca tá falando. A gente tem uma urna aqui com algumas que a gente pode fazer um sorteio. Mas 3 temas que realmente chamaram a atenção essa semana foi a Prevent Senior, né, que na CPI está se mostrando uma empresa de cunho basicamente nazista, né, pelas experiências e comportamentos médicos e as barbaridades e atrocidades que rolaram lá, seja por questão ideológica, seja por questão financeira, de economizar grana, seja pelo que for. Então, assim, é assustador, estarrecedor. É uma coisa que, assim, estamos falando de vidas, a galera morrendo e estamos falando de médicos. Então, assim, problemático, saúde, né? Plano de saúde, exatamente. Então, Prevent Senior. Hoje, né, acho que foi hoje que saiu, que ontem ele vetou, o Bolsonaro vetou, dizer por uma questão financeira, a MP de que ofereceria absorvente íntimo para as mulheres de baixa renda, que pra gente, homem, nem sabe o que se trata, para as mulheres da nossa classe nem imaginam que seja isso, mas é um problema muito real que as mulheres de baixa renda não têm absorvente e todo mês, independente de quanto dinheiro você tem, você continua menstruando. E é um projeto muito interessante que foi vetado, então é uma calhordice, né? Dizem pós de grana, enfim. Por questões econômicas, por questões econômicas. O ministro da Economia. Nos leva, o ministro da Fazenda, que nos leva a pensar que é o cara que tem offshores, né, no exterior, coloca a grana dele em offshores. Paraíso e que a gente, fiscal, paraíso fiscal, e que a gente pode ter offshore em paraíso fiscal. E que a gente pode primeiro falar, bom, mas né, ele não movimentou, não sei o que, só que é moralmente, independente de qualquer coisa, se houve crime, não houve crime, se ele declarou, tudo bem, não sei o que, mas é moralmente complicado um ministro da Fazenda ter offshore em paraíso fiscal, né? Assim, tá? Porque o único motivo de você ter grana no offshore em paraíso fiscal, o único motivo é deixar de pagar imposto no Brasil. Né? Se alguém souber alguma outra razão, é por amor à camisa da Ilhas Virgens. Não, é por você não pagar grana aqui. E aí o camarada tem isso. E por mais que ele declare aquela coisa toda,
é moralmente duvidoso, é uma coisa que não cabe, entendeu? Não cabe, não dá. É que nem o presidente apareceu que ele tem filhos com prostitutas e não é um crime, mas é moralmente duvidoso que seu presidente tenha engravidado prostitutas e não reconhecido o filho, né? São coisas que são estranhas. Não é o caso aqui do presidente, tô só dando um exemplo. Aparecer, ou para deixar bem claro, para deixar na linguagem de Bolsonaro, porque ele adora essas linguagens, ou a gente descobrir que o presidente é uma drag queen. Que seja, ele gosta disso, né? Faz, pois é. Ele fala tanto, né? Porque é mais ou menos isso. Porque, cara, imagina, você tem que dar o exemplo, né? Você tem que dar o exemplo. Se você cria leis para que as pessoas paguem impostos, se você cria medidas para que essas coisas aconteçam, você é o primeiro a ter que dar o exemplo, né? Perfeito. Tipo, eu fazer um coisa que nem agora falando de Round 6, né? Trazendo pro Round 6. É tipo o cara que tá pagando o prêmio milionário tem uma dívida maior que o prêmio. Exato, não faz sentido nenhum. Não funciona isso, né? Não faz sentido. É exatamente isso. Esse é um ponto, né, gente? Então são pontos. Então é isso, uma semaninha aí complicada e que a gente, inclusive, nem tem uma boa folha dupla aqui, né? Infelizmente, não temos. Mas, enfim, faz parte do show. Muito bem, vamos então às dicas. WC Indica. E as dicas, dica unânime, né? Vejam Round 6. É isso, todo mundo acho que ia dar essa dica aqui. Assistam Round 6, que tem gente que é genial, não é genial, acho que não é nada que também de outro mundo, mas é muito curioso, é uma coisa que vai entreter. Se tiver com um tempinho sobrando, veja. Que além de você se entreter, você vai ter assunto na sua rodinha, porque tá todo mundo falando disso. Exato. E você vai entender os memes da internet também, né? Porque o que não falta é meme, já tá... O brasileiro é ótimo nisso, né? Tá um monte. Pois é. Vai longe. Coisa maravilhosa. Maravilhoso. Mas é isso, minha gente. De todos os modos, então, é isso. Ficamos assim. Alguém quer complementar com alguma coisa? Não, só vejam Round 6. Só vejam Round 6. Mais que isso vira estraga. Mais que isso vira qualquer coisa. Muito bem, turminha, muito bem. Então ficamos por aqui. Temos um programa, certo? Temos um programa. Esse foi o WCast 114, que falou do Round 6. E aproveito para me despedir dos meus amigos neninhos. Já tá se organizando aí? Neninho já tá se organizando. Minha saudação nipônica. Eu vejo uma espada nipônica. Tem até uma espada ali atrás, que maravilha. Paramentada, hein? Paramentada. Espada do Hattori Hanzo, muito bom. Maravilha. Excelente. Samuquinha, Velho Torres, um grande beijo. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que vem. Um beijo para o César, esteja ele onde estiver. E semana que vem estaremos todos de volta. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o WCast, uma produção da Li Souza. E ficamos por aqui. Até mais ver, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Uhul.